Nós vamos dar início à nossa reunião. Estamos aqui na casa de Deus, um lugar santo e sagrado para todos nós. Aí a presença de todos seria importante para Deus, para os seus santos. Por isso que aqui estamos. Sejam todos bem-vindos, o Senhor, a Senhora, você jovem, crianças, o ministério aqui presente, sejam todos bem-vindos. Os nossos internautas, que também estão nos seus lares, sejam todos bem-sucedidos com a bênção de Deus e de seus santos. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus, e que esta paz permaneça com todos, não somente neste momento da nossa reunião, mas sim para todo o nosso viver. Irmãos, a alegria é imensa de mais uma vez, após alguns dias de estar trabalhando, cuidando dos nossos afazeres, tivemos a oportunidade de novamente voltar à casa de Deus. Isso para nós é motivo de muita alegria e satisfação para com o reino dos céus, porque é uma vitória que cada um de nós alcançamos, não é verdade? E aliás, irmãos, a mensagem que nós vamos meditar no dia de hoje está falando exatamente este momento que é participar da nossa reunião. Ou seja, é um momento valioso, precioso, que cada um de nós é oferecido pelo reino dos céus. Por isso que Deus chamou a casa de Deus entre nós, ou seja, o seu tabernáculo. A casa de Deus se refere, portanto, o ambiente em que nós vamos participar da sagrada reunião. Por isso, irmãos, aqui estamos, e eu confio e creio que os irmãos aqui estão com esse intuito, com esse desejo de servir o reino dos céus. E a presença de todos é importante e fundamental para que a nossa reunião possa acontecer de forma que o céu espera por parte de todos, coristas, enfim, toda a irmandade aqui presente. Muito obrigado pela sua presença, e eu convido, por gentileza, aqueles que estão assentados a se colocarem em pé. E a ferramenta do Filho de Deus, irmãos, é o que nós vamos fazer agora, é as nossas orações. Diz na palavra da doutrina, o que a doutrina nos mostra? Que a arma do Filho de Deus é a oração. E recentemente eu estava realizando uma reunião, irmãos, e eu lembro de uma das reuniões que eu estava realizando, e um corista, ele não tinha o hábito de orar. Irmãos, e eu falei sobre o significado da oração para a igreja que estava ali presente, e falei como um apostólico fiel e consagrado, ele consegue superar as suas dificuldades. E aí ele ligou naquele momento, e eu falei, faça a sua oração, porque muitas das vezes, irmãos, o corista, o obreiro, o membro, seja qual for, ele deixa, o pastor vai orar, vai interceder pela reunião. Assim também no momento do ensaio, quando o regente vai orar, enfim, um determinado trabalho. Ele só espera, mas ele não medita, não pede. E aí eu falei, peça com sinceridade, peça sabedoria para superar as suas fraquezas, a timidez, enfim, o momento que está enfrentando na vida. E aquele corista, ele orou bem fervoroso. Irmãos, no final da reunião ele veio agradecer, porque ele ia fazer um solo e ele estava tímido, ele não conseguia, ele estava com aquela dúvida.
Irmãos, ele cantou com facilidade, parece que nada estava impedindo o seu ministério. Então, irmãos, eu falo isso para que os irmãos entendam o valor da oração, mas ela deve ser feita com muita fé, convicção. Eu sirvo esta igreja, eu não tenho dúvida de nada, eu vou orar, porque a minha arma é a oração, não é verdade? A palavra nos ensina. Então, irmãos, façam com fervor. Não tem luta, não tem problema, não tem dificuldade que o Filho de Deus não passa sem que note muitas coisas, e ele passa a enfrentar de uma forma com facilidade, e quando vê, está tudo resolvido. Vamos orar para iniciarmos a reunião. Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Nós te louvamos, ó Pai, por este momento valioso que o Senhor contempla a nós, os teus filhos, reunidos na tua santa igreja. Ó Pai Santo, em primeiro momento a nossa gratidão, o nosso louvor por este momento sagrado, de nós estarmos novamente na casa de Deus, buscando aquilo que é maior riqueza para nós, que é a sabedoria divina, que é a doutrina, a disciplina que rege a nossa vida e que realmente nos mostra o caminho da verdade e da luz. Por isso, juntamente com esses meus irmãos, estamos aqui reunidos nesta congregação, iniciando esta santa reunião. E nós pedindo com muito amor em nossas orações, que os meus irmãos aqui estão fazendo, pedindo para que possa, cada um no seu ministério, servir com muito amor. E sabemos, irmão Aldo, Santa Vó Rosa, Jesus bendito, o quanto tem para nos dar, mas devemos querer, devemos ter o conhecimento da doutrina em nossa vida e colocar em prática, pedir em nossas orações, que a ferramenta eu acabei de falar, e as nossas orações, a nossa consciência acusar que realmente somos filhos de Deus, e temos o principal, que é as nossas orações. E aqui estamos iniciando, e na certeza que o Senhor, o nosso Deus, junto com Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, os santos profetas e apóstolos, estão com o seu olhar divino para esta santa reunião, o qual alguns minutos iniciamos. E contamos com este preparo espiritual para que envolva cada um de nós aqui presente. Ao ouvir os hinos, sabemos que o coral já se preparou para as suas apresentações. Teu servo regente, adjuntos, coralistas, músicos, posso fazer um trabalho brilhante diante de Deus, com a sua humildade, sinceridade, está entregue aos teus cuidados. Também o quadro de obreiro desta congregação, diaconisas, que serve com amor, desprendimento na sua alma. Santa Vó Rosa, aprova o trabalho deles, porque eles fazem por amor. Ajuda eles. Peço também para os nossos internautas, que estão acompanhando aí dos seus lares, onde estiverem, acompanhando esta santa reunião, iremos meditar em ensinos profundos. Santa Vó Rosa, nos dá sabedoria, e que nós possamos adquirir, não só ouvir e guardar, mas praticar na nossa vida tudo aquilo que é bom, é perfeito para o Filho de Deus. Por isso damos iniciado esta santa reunião, e peço também, para aqueles o motivo seja justificado, porque aqui não estão. Ajuda, Santa Vó Rosa, muitos deles estão no seu lar, com enfermidade, outros estão trabalhando, Santa Vó Rosa, mas estão lembrando desta santa reunião. Ajuda a todos, e que nos conforta da parte espiritual, tem nos dado este alimento, este conforto espiritual, basta nós querer. E assim louvado seja o reino dos céus, e está entregue esta santa reunião, em nome do Senhor, o nosso Deus. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso hinário, Igreja Forte. Somos a igreja.
Os irmãos e irmãs, se desejarem ter os seus lugares, poderão se assentar. Em prosseguimento à nossa reunião, eu convido a todos os irmãos para que cante com bastante fervor na sua alma, porque a Santa Vó Rosa ensinou a nós o que devemos fazer em nossas reuniões. Aproveitar todos os momentos, e um dos momentos é entoar esses belos hinos ao reino dos céus. É o de número 40 do nosso inário, Há Só Dois Caminhos. De número 39, vem para a igreja. Para encerrar essa primeira parte de cânticos, de número 229, Sincero Apostólico. Senhor.
Nesse instante meditaremos na primeira mensagem que está contido no boletim sobre o batismo. Irmãos, sabemos que se aproxima uma data de grande valor para a Igreja Apostólica. Quando eu falo igreja, irmãos, é cada um de nós. E principalmente aqueles que irão se batizar. Mas vale para nós também que já passamos por esse ato sagrado na nossa vida. Irmãos, a mensagem fala para nós o seguinte: batismo, confirmação de fé. Irmãos, o que nós entendemos por fé? Fé é tudo aquilo que o nosso entendimento alcança. Ter fé naquilo que nós não enxergamos, não temos contato. Diz na palavra da doutrina que a fé, ela é como que se fosse, irmãos, uma coisa preciosa que nós temos que ter dentro de nós, mas porém é individual. Eu tenho que me controlar ou ter certeza daquilo que eu quero para a minha vida. E através da minha fé eu alcanço aquilo que eu quero para a minha vida. Mas irmãos, para comprovar isso, aí o que Jesus falou? Eu preciso que você individualmente prometa que a tua fé em mim, ou seja, nas palavras direcionadas ao Filho de Deus, confirme que realmente tenha esta fé. Então, irmãos, diz aqui: o batismo foi pregado pelo profeta São João Batista para o arrependimento dos pecados e a conversão para uma nova vida. Vida com Deus, uma vida consagrada diante do nosso Deus. O profeta pregava dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Portanto, para receber o reino dos céus em sua vida, através do batismo do Espírito Santo, que é a graça que nos santifica, purifica a nossa alma e nos regenera para uma nova vida, é preciso arrependimento e uma conversão sincera que transforma totalmente a pessoa convertida, tornando-a uma nova criatura, um ser celestial, não mais dominado pelo pecado, pelos maus costumes e maus sentimentos. A doutrina de nossa igreja, que é de Jesus e da Santa Vó Rosa, nos ensina que o convertido morreu com Cristo, deixando de todos os maus sentimentos que prejudicam sua vida e sua alma, para ressuscitar com Ele, na sua ressurreição, para Deus, o Pai, não mais para o mundo de pecados, de trevas e ignorância. Portanto, todos os que se batizam em nossa igreja devem viver uma nova vida, abandonando quaisquer práticas de maldade, desunião, o ciúme, a malícia, a arrogância e o orgulho, buscando uma vida de paz, de amor, de justiça, honestidade, de união e de humildade. Jesus, nosso Senhor, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo querem fazer morada em seu coração, através de uma vida de obediência e dedicação aos valores espirituais, que são muito importantes para os filhos de Deus. O batismo nas águas vai confirmar esta nova vida e promover o sepultamento de todo o passado que não agradava a Deus e nem aos seus santos.
Na vida material, quem morre é sepultado na terra, mas na vida espiritual, todos os que se entregam a Jesus e a Santa Rosa no batismo, são sepultados do seu passado de erros e de pecados, ressuscitando com Cristo Jesus para uma nova vida. Todos aqueles que são batizados em nossa igreja devem ter uma completa transformação, pois se continuarem como viviam no passado, de nada adiantou o seu batismo e o seu sacrifício de Jesus em seu favor. Eis um ensino precioso do santo irmão Aldo, registrado em boletins anteriores, dizendo o seguinte: lembro aos irmãos e irmãs que irão se batizar e aos que já são batizados, para que saibam dar valor ao seu batismo e honrem a graça que receberam de Jesus nosso Senhor, da Santa Rosa no batismo com o Espírito Santo, e também saibam valorizar o sacrifício do Divino Mestre através de sua morte na cruz do Calvário, para salvar nossas almas do domínio do pecado e da morte, e viverem para Deus e não mais para o pecado e os maus sentimentos. Aos que irão se batizar, venham preparados, santificados e cheios de amor, coragem e boa vontade em fazer o bem. E se assim viverem, terão uma experiência de fé gloriosa, que muito irá lhes ajudar a serem fiéis e muito abençoados. Meus irmãos, principalmente aqueles que irão se batizar, irmãos, é realmente uma decisão de cada um dos jovens, senhores, senhoras, enfim, aqueles que irão se batizar, uma responsabilidade muito grande diante de Deus. Porque, irmãos, se estamos crendo na doutrina de Cristo, somos apostólicos, temos uma vida consagrada diante de Deus, abençoada por Ele, e essa confirmação que os irmãos irão fazer no ato do batismo, irmãos, não pode quebrar esse voto de maneira alguma, porque se quebrarem este voto, de nada adiantou o seu esforço. Como muitos, irmãos, nós observamos, quando jovens, serviam esta igreja tão dedicados, esforçados, junto com a família, frequentando as nossas reuniões, dando valor ao ministério, dando valor ao seu batismo, e por coisas desse mundo, irmãos, largaram tudo aquilo que era, vamos dizer, uma pedra preciosa de valor, e quebraram o voto do batismo, irmãos, escolher a sua própria vida. Agora Deus, Ele mostrou e mostra a cada um de nós: seja fiel e consagrada aos meus mandamentos, estarei sempre ao teu lado. Caso contrário, cada um escolhe aquilo que quer para a sua vida. Mas, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que o apostólico, irmãos, ele precisa ser um apostólico fiel, consagrado. E quando se trata de um mandamento divino, irmãos, não é brincadeira. É coisa séria que o Filho de Deus assume perante uma lei divina. E aqui mostrou para nós, São João Batista, então ele pregava sobre o arrependimento. Às vezes, a pessoa vem para a igreja de uma certa idade, e aí ele começa a entender a nossa mensagem, a nossa doutrina, e todo o passado dele, no momento que ele se entrega a Jesus, ao reino dos céus, a sua vida,
Então ele passa pelo ato do batismo. E todo o seu passado, então, é como a mensagem mostrou. É sepultado, não se lembra mais. Desde que ele viva uma vida justa diante de Deus. Os irmãos entenderam a responsabilidade. Mas, por outro lado, aquele que nasce na igreja, uma criança recém-nascida, filho de pais apostólicos, vem crescendo neste santo caminho, chega a idade do batismo, ele vai se batizar. Irmãos, ele tem um entendimento desde pequenino. Então ele compreende a doutrina, a disciplina da igreja como uma pessoa que vem de uma certa idade, também passa a entender e crer, agora de uma forma diferente daquela pessoa que muitas das vezes já praticou muitos erros na sua vida. Então olha a diferença. Mas a responsabilidade é a mesma, irmãos. A decisão é individual de cada um. Então eu apelo àqueles irmãos que irão se batizar, irmãos que vão com essa sinceridade na alma, que vão fazer um voto para Deus, para Jesus, para o Divino Espírito Santo, morrer para o mundo e viver somente para o reino dos céus, servindo essa igreja no seu ministério. Olha a responsabilidade que nós assumimos. Irmãos, creiam desta forma, e aí está então uma palavra a respeito do batismo, guardem vossos corações, portanto, e que sirva de incentivo e de clareza para aqueles que irão se batizar. Passaremos a ouvir pelo coral, o hino será um dueto, Conversão, é o hino que nós vamos ouvir pelo coral. Irmãos, exatamente falamos do batismo, e aí entra essa palavra, conversão. É a pessoa exatamente se converter, conhecer o plano divino e abrir o espaço para que Deus possa habitar consigo, no seu coração, no seu espírito. Eu andava no mundo sem ter paz, sem ter amor. Andava perdida como ovelha. Meus caminhos eram feitos de angústia, de tristeza e dor. Vivia sempre a procurar a paz tão desejada, sem saber que onde estava eu não podia encontrar. E assim, no meu sofrer de uma igreja, ouvi falar. Igreja poderosa, que amor e paz ia me dar. E mais do que depressa, esta igreja eu procurei encontrar.
Nela ouvi falar de Jesus. Nas palavras que eu ouvia, na minha alma eu sentia um manancial de luz. Que alegria imensa invadiu meu coração. Percebi que nesta igreja encontrei a salvação. Senti na minha alma deste mundo uma renúncia total. Dele tudo esqueci, e a Jesus bendito, com o coração contrito, eu prometi obedecer. Pois agora eu encontrei aquela paz que eu sempre quis no caminho desta igreja. Com Jesus eu sou feliz. Meus caminhos se transformaram, toda tristeza se acabou. Eu vivo feliz a cantar, pois no céu de esplendor, todo feito de amor, eu sei que um dia irei morar. E assim eu vou seguindo com esta igreja a caminhar, esperando ansioso meu Jesus vir me buscar. E assim eu vou seguindo com esta igreja a caminhar, esperando ansioso meu Jesus vir me buscar. Amém. Estimados irmãos e irmãs, após ter ouvido este hino, chegou o momento de, através desta letra, prepararmos para o momento da mensagem. Temos mais um hino. Após a mensagem, o coral apresenta o próximo hino. Antes, porém, irmãos, a mensagem, ela fala o seguinte:
o valor da sua presença em nossas reuniões. Aqui nós observamos, temos companheiros de ministério aqui presentes, a Irmandade, obreiros, diaconisas, membros, coralistas, todos aqui, aqueles que vieram, é lógico. E cada um de nós podemos analisar na atualidade o momento que a Igreja Apostólica vem atravessando nos dias atuais. Mas por outro lado, irmãos, a mensagem ela é clara e diz, através dos profetas, o que Deus fez lá no início. Idem e pregai o Evangelho aos povos. E o que eles fizeram? Foram e pregaram. Agora eu pergunto aos irmãos, foram todos salvos? Infelizmente não, irmãos. Eu gostaria de falar, felizmente todos. A oportunidade foram dadas a todos, não é verdade? Porque a palavra que ouviram dos santos profetas, aqueles que ouviram, aqueles que colocaram em prática e viveram, certamente eles guardaram e foram salvos. Quando a Igreja Apostólica foi restaurada, por ordem de Jesus, de Deus, através da santa voz do profeta Irmão Aldo, o que Jesus falou para eles? Vai e ensina meu povo tudo aquilo que eu não pude ensinar ao meu tempo. Palavras de Jesus. E aí vem ao nosso encontro nos dias atuais. O irmão Aldo, vamos pegar do ministério dele para cá. Podia falar do ministério da Santa Vó Rosa, porque aqui está falando por 16 anos esta serva de Deus. Se sobrar tempo, podemos falar algum ponto. Não dá para expandir muito sobre tantos relatos que temos aqui, mas dentro da medida do possível, vamos entendendo. Mas, irmãos, o que eu quero chegar aos irmãos, na conclusão, pegando lá do início na atualidade. A Igreja Apostólica é como semelhante à Arca de Noé. O profeta preparou, anunciou por ordem de Deus tudo o que ia vir. Não foram todos que creram. A Igreja Apostólica nos dias atuais vem ensinando palavras de um profeta. E assim vem a mensagem, a doutrina, soando aos corações. De tal forma que não fique dúvida. Mas, irmãos, não são todos que realmente são convertidos totalmente à palavra de Deus, ou seja, a palavra dos profetas, e na atualidade, a palavra do santo irmão Aldo e da Santa Vó Rosa. Alguém pode estar pensando, mas como que o pastor vai afirmar isso? Vai julgar a vida de todos? Não podemos, não temos esse direito. Mas, irmãos, a mensagem ela nos mostra. E ela não é diferente, é anunciado a tantos quantos queiram ouvir. Agora vai depender de cada um. Vamos à mensagem e depois meditaremos. Então, como eu falei, o valor da sua presença em nossas reuniões. Prezados irmãos e irmãs, devemos sempre nos lembrar que esta Igreja Apostólica surgiu na terra pela vontade soberana de Deus, o Pai. Não foi por mente humana. Nossa Santa Vó Rosa nasceu predestinada e escolhida por Deus para ser usada por Ele, Jesus, nosso Senhor, nos tempos da regeneração, a fim de restaurar sua igreja, conforme os planos do Pai Criador. Jesus, nosso Senhor, a chamou no momento oportuno e, por ordem de Deus, passou a usá-la através do dom natural que ela possuía em seu espírito. Durante 16 anos, ela e Jesus restauraram esta igreja apostólica,
continuadora da obra primitiva dos santos apóstolos. Foi o que eu falei aos irmãos, resumidamente, e diz: desde o início desta igreja, a Santa Avó Rosa revelou, em nome de Jesus, a grande importância dos filhos de Deus frequentarem as reuniões, para ser fortalecido na fé e no conhecimento dos mistérios da santa doutrina. Usada por Jesus, a Santa Avó Rosa muito lutou para garantir a paz e a união na vida do nosso povo, e tudo fez para que, em nossas reuniões devocionais, sempre houvesse um ambiente harmonioso, onde todos os frequentadores sentissem gozo espiritual e bem-estar, para poderem ser alimentados com as virtudes divinas em seus corações, através das bênçãos e da unção divina do Divino Espírito Santo de Deus. Em nossas reuniões sempre houve a devoção divina e a dignidade espiritual, pois Jesus, em nome de Deus, sempre enviou um grande número de santos e anjos para guardar este povo apostólico e ungirem com suas bênçãos os humildes e sinceros que procuram nossa igreja para receber alívio de seus sofrimentos. A Santa Avó Rosa sempre nos incentivou a não faltarmos em nossas reuniões, e assim ela nos dizia: meus filhos, vamos à igreja buscar mais fé e saúde. Por muitas e muitas vezes, durante a presença física da Santa Avó Rosa em nossas reuniões, ela repetia: meus filhos, vamos à igreja buscar mais fé e saúde. Quando esta santa deixou seu corpo físico e passou a usar em espírito os dons do nosso santo irmão Aldo como seu sucessor, ela disse-lhe palavras da Santa Avó Rosa para o irmão Aldo e para o povo: eu quero que recomende o meu povo para não faltarem nas reuniões da igreja, para que eu possa abençoá-los e torná-los bem-aventurados em seus feitos. E para os fiéis, eu garanto que enviarei os anjos dos céus para guardá-los e livrá-los de todo mal, e irei visitá-los para abençoá-lo em seus lares santificados. Palavras da Santa Avó Rosa. Portanto, amados irmãos e irmãs, hoje é nosso dever aconselharmos a amarem as nossas reuniões e não faltarem por motivos injustificáveis. Assim, com gratidão a estes santos de Deus que tanto nos abençoam, compareçam com alegria, pois a sua presença em nossa igreja tem muito valor para si mesmo, pelos ensinos que recebem, pela glorificação que prestam a Deus e aos seus santos, e para merecerem a paz, consolo e saúde, pois, como diz a doutrina, a nossa igreja é uma fonte inesgotável de bênção, vindas do trono do Espírito Santo do Pai, com sua sagrada unção sobre nós. Lembre-se de que a Virgem Maria Santíssima se faz presente em espírito e verdade em nossas reuniões, para abençoá-los e dar-lhes saúde e fé, e ajudá-los a solucionarem os seus problemas e dificuldades. A Santa Avó Rosa e a Virgem Maria Santíssima sempre estiveram ao lado do santo irmão Aldo quando ele nos abençoava na fila em nossa sede ou nas congregações em dias de Santa Comunhão. E podem crer que estas santas poderosas permanecem ao lado do santo primaz para nos abençoar atualmente em nossas reuniões
e assim aprimorar a nossa união e santificação. Estimados irmãos e irmãs, hoje vivemos em dias agitados e trabalhosos, cheios de compromissos e afazeres. E se nos deixarmos levar por esse ritmo que faz parte da sociedade moderna, vamos perdendo a comunhão em família, na igreja e com Deus. Precisamos ter bom senso, responsabilidade e sabedoria para não valorizarmos apenas a vida material, mas reconhecermos o valor da vida espiritual, com Deus e os seus santos, na igreja que nos faz unidos em Cristo Jesus, como afirmou São Paulo em Efésios, dizendo: assim como cada um de nós, membros, não exercem todos a mesma função, assim também é em Cristo. Nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E completa a palavra do apóstolo dizendo: seguindo, que é a cabeça, Cristo Jesus. Então, seguindo em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo Jesus. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todos ou de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Reflita neste ensino, amados. Crescemos muito mais espiritualmente quando estamos juntos nas reuniões de nossa igreja, recebendo os ensinos das mensagens e dos hinos, do que cada um ficando separado e isolado. O amado apóstolo São Paulo também escreveu aos Hebreus dizendo: para incentivar os membros a participarem da igreja, ele afirma: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação ou igreja, como é de costume de alguns, antes aconselhando uns aos outros, e tanto mais quando vedes de que vai se aproximando aquele dia. São palavras do profeta, né? Vale lembrar que nas Sagradas Escrituras, vemos que a primeira ocorrência de uma igreja, um local de adoração, foi como o povo de Israel, quando Deus os livrou dos egípcios. A ordem de Deus foi o seguinte: e me farão um santuário. Então Deus falou: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Portanto, a ordem de Deus é um mandamento. Mesmo sendo onipotente, podendo estar em todos os lugares, Deus estabeleceu um local onde pudesse encontrar seu povo unido, os planos estabelecidos por Deus, ou seja, por Ele formado, então, para a sua igreja e o seu povo na terra. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre pediram a compreensão e boa vontade de todos os irmãos a continuarem podendo estar em todos os lugares. Deus estabeleceu um local onde pudesse encontrar o seu povo unido e reunido, que é a igreja. Um meio organizado e animar, instruir, ensinar, levar as pessoas a estarem em comunhão com Ele e os seus santos. Então Deus, por ordem dele, estabeleceu um local onde nós estamos, que é a igreja. No livro do Apocalipse, temos uma promessa importantíssima sobre o Espírito Consolador, o Santo Pastor e a importância da igreja. Então fala o seguinte:
vi outro anjo voando pelo meio no céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação, tribo, língua e povo. Portanto, estimados irmãos, isto se cumpre entre nós, e nossa missão é muito importante, e não podemos deixar de estarem presente, de cumprirmos nosso ministério nesta Santa Igreja Apostólica. Como afirmou o apóstolo São Paulo: fique cientes de que como deves proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, e anunciar que Jesus já voltou e está entre nós, com o Consolador prometido, a Santa Avó Rosa, e o santo pastor deste rebanho, nosso santo irmão Aldo, como a grande esperança de regeneração e salvação dos humildes e sinceros para a eternidade no reino dos céus. É nosso dever, como filho de Deus, participar das nossas reuniões da Igreja Apostólica, cumprir o nosso ministério com amor e levar a nossa mensagem de fé a muitos corações. Lembre-se de que foi Deus que escolheu a igreja para encontrar-se com o seu povo reunido, porque é ali que Ele quer nos fortalecer e nos instruir. A comunhão entre irmãos fortalece a fé e dá ânimo, a fim de preservar em seguir a Deus e aos seus santos, e que o nosso louvor através dos cânticos sejam ações de graças e adoração ao poder celestial, e possa enriquecer ainda mais nossa vida espiritual. Para os irmãos que por algum motivo justificável não podem estar sempre em nosso meio, há também a oportunidade de participar das nossas reuniões online através da internet. E se assim fizerem com fé e devoção, serão alcançados pela misericórdia divina e abençoados pelo nosso Consolador e o seu sucessor, nosso querido e santo irmão Aldo. Porém, aconselhamo-lhes que, se não houver impedimento que justifique a sua ausência em nossa igreja, deve se esforçar para comparecer com amor e gratidão, para adorarem e glorificar estes santos gloriosos e receber as virtudes divinas para o seu espírito, sua vida, seu lar e sua família. Tragam também seus filhos para se acostumarem, desde pequeninos, a receberem a bênção do Consolador e do seu santo sucessor em nossa Igreja Apostólica, e possam crescer com fé e devoção em seus corações. Irmãos e irmãs, uma igreja bem frequentada, com um povo honrado, disciplinado e santificado, dignifica e enobrece a obra de Deus Criador, reconhece o sacrifício vivo de Jesus, nosso Senhor, que se deu em holocausto para nos proporcionar vida e salvação. E a frequência assídua dos apostólicos em nossas reuniões é um exemplo a todas as criaturas de bem que observam nossos comportamentos de apostólicos fiéis e consagrados. Deus, nosso Pai, muito se alegra em ver seus filhos reunidos em seu tabernáculo santo, ou seja, na igreja, seja na sede ou nas congregações apostólicas, e do seu trono lá do alto céu derrama uma unção do Divino Espírito Santo para abençoar o seu povo fiel. E assim, o Espírito Santo de Deus ganha mais autoridade sobre a vida para nos revestir de suas virtudes e nos proteger contra as tentações e ciladas do inimigo.
fortalecendo-nos na fé, dando-nos mais sabedoria lá do alto céu. O santo irmão Aldo e a Santa Rosa sempre quiseram e querem nos preparar para a nossa grande vitória. Portanto, sempre unidos estejamos na igreja nos dias de reuniões, com amor, gratidão e reverência. Amados, é uma mensagem que chega ao nosso conhecimento. E como lá no início, eu afirmei aos irmãos, nos dias atuais observamos, por parte de muitos, a não frequentarem as nossas reuniões. Não é numa determinada congregação, na sede da nossa igreja, ou em qualquer uma de nossas congregações, é no geral. Para nós pastores e pregadores que viajamos, realizamos as nossas reuniões, deparamos exatamente como a mensagem mostrou a nós. O povo se preocupando com muitas coisas que poderão adiar ou deixar por uma outra oportunidade e não vêm às nossas reuniões. Amados, meus irmãos, isto entristece o reino dos céus. Os irmãos podem ter certeza. Feliz e bem-aventurado é aquele que prevalece o seu primeiro amor. E qual é o primeiro amor, irmãos? Um exemplo muito fácil de entender. É uma pessoa que muitas das vezes vive no mundo, num sofrimento tão grande na sua vida. E quando chega a mensagem ao seu conhecimento, ao seu encontro, a palavra apostólica bate no seu coração, ele aceita, vem para a igreja com aquela alegria, passa a crer nos santos. Então, irmãos, a sua fé remove montanha, ele vem com tudo, com toda a sua força. Esse, diz na palavra doutrina, é o primeiro amor que o Filho de Deus encontra na sua vida. E diz na palavra da doutrina que deve permanecer para sempre este primeiro amor. Mas, irmãos, infelizmente, fica por parte de muitos a desejar este primeiro amor. E aí se preocupa tanto com aquilo que é material e esquece daquilo que é espiritual. Hoje eu não vou à igreja porque eu tenho um compromisso que eu já assumi dias anteriores. Mas, meu irmão, minha irmã, nós temos 1h30, 1h45, reunião de 2 horas, para Deus. E aí temos os demais dias, para os nossos compromissos, materialmente falando. E o que é espiritual, irmãos? O que Deus exige de nós? Esse momento. E nós não vamos à casa de Deus? Irmãos, onde está a falha? Deus, Ele é justo, Ele é amor. Lá no início nós comentamos, nós falamos. E aí as pessoas se deixam levar por esses assuntos tão simples, que acha que muitas das vezes o assunto é mais importante do que a reunião, o compromisso que assumiu. Irmãos, é lógico, eu estou falando no geral de nossa igreja. Tem alguns compromissos, não é sempre, que muitas das vezes a pessoa assume no horário de reunião, porque não tem como adiar ou trocar aquele horário. Mas é lá uma vez que outra na vida, ele procura sempre planejar. E no momento da reunião está presente. Aí ele está praticando o primeiro amor. Mas infelizmente, irmãos, eu falo assim, do tempo da pandemia, quando começou para cá. Porque até então vim, aí aproximadamente 3, 4 anos atrás, a nossa igreja era mais frequentada, os irmãos concordam comigo?
E aí daquele tempo para cá foi suspenso muitas reuniões por determinação aqui das leis terrenas. E aí o povo se acostumou a ficar em casa, assistir às reuniões online, ouvir o programa, e isso se escuta. E aí perderam aquele ânimo das nossas reuniões. Agora eu pergunto aos irmãos, quem perde com isso? Aqueles que vêm só têm a ganhar. E aqueles que são justificados diante de Deus, como está aqui, irmãos, tudo bem. Mas e aqueles que não são justificados diante de Deus? Como fica a sua vida com Deus? E nós devemos pregar, ensinar, recordar o povo, porque é nosso dever. Porque quando nós chegar lá no reino do céu, cumprir o nosso ministério, eu tenho certeza que o santo, que os anjos vai dizer, por que não falou, não recordou a igreja? Então devemos recordar a igreja, porque a mensagem está mostrando. Então, irmãos, isso precisa, irmãos, haver um comprometimento por parte de todos nós, a participar das reuniões com devoção, com muito amor, voltar aquele primeiro amor, no coral, no quadro de obreiro, no quadro de pastores. Não são todos, meus irmãos, mas por parte de muitos, deixa a desejar. Será que a igreja mudou? A doutrina mudou? Os ensinos mudaram? Não, irmãos. Diz na palavra doutrina que desde o início até o fim vai ser, a palavra de Deus é igual. Agora na mente humana pode mudar, no entendimento de cada um pode mudar, mas a doutrina é genuína, ela é santa, ela é pura. E como diz na palavra da doutrina, quem quer o céu, quem quer buscar a bênção, tem que partir da sua própria vontade. Não é com isso, irmãos, que a igreja apostólica, ela vem dizendo que, julgando a vida de cada um, isso pertence a Deus, aos santos. Mas nós, pastores e pregadores, as mensagens, ela é para nos alertar, nos trazer o conhecimento. E os irmãos concordam comigo que isso deixa a desejar nos dias atuais, e o reino do céu fica muito preocupado, vamos dizer, os santos, o conselho deliberativo, com as frequências das nossas reuniões. Mas, irmãos, para finalizar eu digo o seguinte, eu preparei algo mais para falar aos irmãos, mas o tempo não permite, passa depressa o horário. Mas, irmãos, para concluir a mensagem eu digo o seguinte, feliz e bem-aventurado é aquele que leva a sério aqueles mandamentos divinos. Amai ao teu Deus de todo o entendimento, de toda a tua força. E o segundo, o nosso semelhante. Isso não pode faltar nas nossas vidas. E quando Jesus, ele fala em nome de Deus, ao pregar, amar ao teu Deus de todo o teu entendimento, irmãos, é fazer valer a vontade dele em nossas vidas, é a frequência em nossas reuniões, é os nossos atos como filho de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não falte às reuniões, faça um esforço até extra, digo assim, mas venha às reuniões, só tem a ganhar. Deus, ele tem o seu propósito, as suas bênçãos a distribuir. E o irmão Aldo afirmou a palavra dele, eu tenho muito a dar ao meu povo, mas vai depender de cada um pedir a sua consagração, as suas boas obras. Vamos assim, irmãos, com o irmão Aldo, com a Santa Avó Rosa. Amanhã temos mais uma reunião, falaremos sobre este assunto, e eu convido a todos os irmãos que venham no dia de amanhã, em nossa reunião. Convide aqueles que não puderam estar hoje, até motive para que venham em nossas reuniões, porque essa é a nossa missão. Quanto mais união,
mais bênçãos estarão conosco. Os irmãos podem ter certeza. Ela nunca me deixa sozinho.
Amém. Letra maravilhosa. Fechou a nossa reunião com chave de ouro. Por isso eu não posso pecar, não, porque sou de Jesus. Irmãos, e só para concluir a mensagem, temos uns minutinhos. Eu fui do ministério do coral, e comprovando esta mensagem, esse pedido do irmão Aldo, para frequentar as nossas reuniões, o irmão regente, os auxiliares, coralista, lembram que alguns anos atrás, havia uma fila esperando de solista para fazer o solo, de tanto que o povo queria cantar. Os irmãos se lembram. Hoje, muitas das vezes, o regente tem que adiar um ensaio ou fazer de outra forma por faltar. Então os irmãos notem quantos irmãos estão marcando o passo. Eu digo assim, a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo precisando do nosso ministério, e muitas das vezes deixamos a desejar. Feliz e bem-aventurado é os irmãos que estão aqui e levam a sério o seu compromisso com Deus e com esses santos. Felizes e bem-aventurados são todos. Amém. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente. Eu agradeço a presença de todos. Os que nos visitam também, muito obrigado pela sua visita. Em nome da congregação, já convido para se fazer presente em mais reuniões. Temos aqui quintas-feiras, 19h30, aos sábados, às 19 horas, e aos domingos, às 18 horas. Sejam todos bem-vindos às nossas reuniões. Convido aqueles que estão assentados, por gentileza, se colocarem em pé. Também agradeço os nossos internautas por estar conectado conosco. E aí no seu lar, a oração que nós vamos fazer agora, se pedir com fé. Aí está um anjo, está um santo para lhe ajudar a vencer. Irmãos, orem, peçam aquilo que precisam, como eu citei na mensagem. O irmão Aldo tem muito para nos dar, junto com os demais santos, mas precisamos pedir, ter mérito, e eles nos ajudarão. Oremos. Santo e poderoso profeta de Deus, querido e santo irmão Aldo, é com grande alegria em nossa alma, em nosso coração, que expressamos a nossa gratidão, o nosso louvor, por mais esta santa reunião o qual participamos, junto com esses meus irmãos e irmãs, aqui na nossa congregação. Temos certeza, irmão Aldo, junto com a Santa Avó Rosa, tem ajudado a cada um de nós. E agora em oração aqui estamos, pedindo à Senhora, a Jesus, à Virgem Maria, ao Divino Espírito Santo, enfim, a toda a corte celestial, para que nos ajude a vencer esses dias na terra. Não sabemos quanto tempo ainda temos que lutar, mas a mensagem, a doutrina nos mostra que o tempo que restar, devemos estar animados, com o espírito forte, porque este é o caminho que nos levará a Deus. Creiam assim, meus irmãos, que aqui é a igreja da verdade. Vamos firmes com Jesus, com Deus o nosso Pai, o seu divino Espírito Santo, porque este é o caminho. Os irmãos não tenham dúvida. E assim fazendo, terão a certeza que as suas orações, as suas súplicas são ouvidas nos céus. Também peço, querida avó, querido irmão Aldo, por esses nomes que está aqui neste altar, são nomes de pessoas que estão passando por dificuldade, por momento difícil na sua vida, mas com muita fé e confiança, e que seja feita a vontade de Deus nas suas vidas, assim receberão do teu amparo e da tua proteção.
seja qual for o problema, na dor, na enfermidade, problema de trabalho, negócios, família, Santa Avó Rosa ajuda todos a solucionar os seus problemas conforme a providência divina, a vontade do céu e também a vontade e o merecimento de cada um. Meus irmãos, vamos de volta para os nossos lares, na companhia dos santos e dos anjos, e tenhamos uma ótima noite, descanso e paz. E também lembro dos nossos irmãos internautas, que aí estão nos seus lares, acompanhando esta santa reunião. Creio e confie que as suas orações também são ouvidas e atendidas pelo reino dos céus. Também os ouvintes do programa Hora Milagrosa, enfim, toda a irmandade apostólica espalhada por todo este país, e aqueles que não são desta igreja, mas são pessoas que estão em busca de Deus, de corações bons e humildes, seja também atendido por esta oração. Por tudo, a nossa gratidão sincera ao reino do céu, ao irmão Aldo e à Santa Avó Rosa. Para todos sempre, seja louvado o reino dos céus. Amém. A nossa reunião está encerrada. Pastor para os irmãos e até amanhã.